Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela consideração aqui. Olha, que coisa boa, né? Obrigado, viu, irmãos? É um livro, Glória do Segundo Pastor, porque eu ainda não vi a surpresa. Que bênção, obrigado. É o presente que eu mais gosto, né? São os livros. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos os irmãos que enviaram mensagens lindas. Mensagens que aqueceram o meu coração ontem. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Só não foi mais bonito o dia 7 porque começou a guerra, né? Ai, que luta, né? 30 anos depois e um dia depois da guerra do Yom Kippur, outro feriado sagrado, novamente os inimigos de Israel procuram um momento feriado religioso para tentar surpreender Israel. É só desse jeito mesmo que eles surpreendem Israel, né? Em um feriado religioso, onde a maioria da população estão nas sinagogas, estão comemorando o final da festa religiosa, e então o país está relativamente despreparado para um embate. Essa é a segunda vez que os inimigos de Israel fazem dessa maneira. Acho que Israel deve ter aprendido dessa vez, né, que não dá para baixar a guarda nem em feriado religioso, né, tem que estar... Porque a Convenção de Genebra é claríssima, não pode atacar um outro Estado em feriado religioso, não pode, isso aí é crime contra a humanidade. Mas, né, o terrorista não está nem aí com nada, né, para ele quer surpreender de qualquer maneira. Bom, só tranquilizando os irmãos sobre a nossa viagem, Israel é um Estado extremamente responsável e só vai permitir viagens se tiver condições de acolher os estrangeiros. Então, pode ficar tranquilos, porque até o dia da nossa viagem, que ainda é na segunda quinzena de novembro, só iremos se realmente houver todas as condições de normalização internacional, né? Então, não precisa ninguém ficar preocupado, porque eu morei lá em um período mais difícil, que foi na guerra contra o Saddam Hussein, que foi na guerra do Golfo. E Israel é muito responsável, ele não permite que estrangeiros fiquem em condição de desconforto no país. Então, eles não permitem. Então, podem ficar tranquilos. E eu falei da Guerra do Golfo, teu irmão que está me vendo aqui, falou, nossa, quantos anos tem o professor Alberto? Eu completei 57 anos, irmãos. 57 anos, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos amados. Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa lição. Essa lição... obrigado, viu, pastor? Pela lembrança, pelo presente. Vocês são bênção em minha vida. Muito obrigado. A minha gratidão a Deus, o Salmo 103, porque eu completei 57 anos ontem e também no mês de agosto eu completei 2 anos de cura, né? De ter passado pelo Vale da Sombra da Morte. Então eu tenho 2 aniversários, glória a Deus. Lição de número 2. Vamos continuar naquele tema ainda da missões e vamos avançar sobre a ideia ainda da transculturalidade. Nesse caso, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui, pastor, para o nosso pastor Paulo Freire, sua esposa, irmã Léa, a diretoria da nossa igreja, bem como também todos os irmãos que nos acompanham, pastores, supervisores, professores de escola bíblica dominical. Eu faço isso na pessoa do pastor Nestor, da irmã Neide, que são os nossos irmãos responsáveis pela nossa escola bíblica dominical da igreja sede, toda a superintendência da IBD. E eu aproveito também enviar um abraço para a irmã Isaura, de Vinhedo. O pastor João Antônio esteve lá, ministrando uma palavra com a irmã Edneia, e a irmã Isaura disse que ela não perde escola bíblica dominical. Então, um abraço, irmã Isaura, receba o carinho da nossa igreja, dos nossos irmãos, e todos que estão nos acompanhando nessa manhã, recebe um grande abraço, e especialmente a irmã Shirley Cosme, lá da Itália, e a irmã Débora Cosme, da Itália, que também nos acompanha. Graças a Deus. Feito essas considerações, lição 2, 8 de outubro de 2023, missões transculturais. Vamos ver a origem, mas na natureza de Deus. O nosso texto áureo
está em Gênesis, no livro dos começos, capítulo 17, versículo 4, que diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Então Deus está falando com Abraão, em um momento muito difícil para Abraão, porque basicamente ele já está com 100 anos de idade, e a sua esposa Sara com 90. Então é um momento muito delicado, muito difícil, mas a promessa é renovada, porque ele já tinha falado para Abraão no capítulo 12. Agora ele está retomando então essa palavra. É em Gênesis 17 também, que Abraão vai circuncidar com 99 anos de idade, e a partir daí então ele vai ter o seu filho, o filho da promessa, Israel, ou melhor, Isaque. Muito bem, então a nossa verdade prática diz o seguinte: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Não tem outro motivo. Não é por motivo econômico, não é por motivo de grandeza pessoal, porque tem outros cargos e situações que te dão status. Não precisa disso. Se não for amor de Deus, para a pessoa abandonar sua família, para a pessoa abandonar a sua profissão, normalmente abandonam bens materiais, etc. E ir levar a palavra de Deus, se não for o amor de Deus, não tem outra motivação. E não deve ter mesmo. A única motivação tem que ser o amor de Deus derramado no coração dos irmãos. Por isso, irmãos, seja um cooperador com a obra missionária. Hoje nós vamos ter culto de missões, tanto aqui na sede, como em todas as nossas congregações. Se você ainda não ajuda a obra missionária, pega um envelopinho de missão, ali nós temos aqui, você aí que está nos ouvindo, pega um envelope de missão, entra no seu quarto e ora. Meu Deus, eu quero contribuir com missões. Aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, você vai colocar naquele envelope e vai trazer para a obra do Senhor, porque é a maneira da gente ajudar as pessoas, que o amor de Deus derramou no coração dele, e ele deixou tudo, ela deixou tudo, para levar a palavra de Deus. Então seja um cooperador, faça parte desse entendimento espiritual. Então é o amor de Deus, o motivo verdadeiro, para as pessoas deixarem tudo e irem para o campo missionário. A leitura bíblica em classe hoje é Gênesis, capítulo 12, onde está a primeira, aliás, está a segunda chamada de Abraão, porque Gênesis 12 já é a segunda, não é a primeira. A primeira chamada que Deus fez a Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus. E ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Harã. Aí vem a segunda chamada em Gênesis 12, aqui, entre os versículos 1 até o 4, que fala: e Abraão saiu de Harã e foi para Canaã. Então essa é a segunda chamada, porque ele está em Harã. A primeira, ele está ainda na Mesopotâmia, né? Ele está lá na cidade de Ur dos Caldeus, que é onde ele nasceu. E depois o capítulo 17, versículos 1 a 8, onde está essa reafirmação da promessa, inclusive onde está o nosso texto áureo. Então eu quero convidar os irmãos que estão presencialmente aqui na aula, para reverentemente se colocarem de pé. Vocês podem acompanhar a gente com a Bíblia. Você que está na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, depois 17, ou nos acompanhar pelo telão, ou abra a sua lição. Mas é bom que você leia a palavra alto, leia de maneira alta. É uma maneira que a gente usa para melhor absorver o conteúdo bíblico. Então, Gênesis capítulo 12, inicia dizendo assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17, 1 e 4.
Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e à tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Amém. Amém, irmãos? Ontem eu vi um líder islâmico dizendo que aquelas pessoas não eram terroristas, elas estavam invadindo Israel para expulsar o povo intruso de lá, que é o povo judeu. Mas a profecia bíblica fala o contrário. A profecia bíblica está dizendo que essa é uma possessão perpétua do povo judeu, do povo de Israel. E nós cremos na palavra profética e não nas ideologias inventadas a partir do século VII. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Pai, te louvamos pela palavra profética do Senhor. Ajuda-nos nessa manhã a compreendermos os teus desígnios, a tua vontade. Abençoa cada família que nos acompanham, tanto de maneira presencial como de maneira remota. Que a tua paz, a tua bênção, a tua palavra profética produza efeito de edificação em nossos corações. Assim nós pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho então em Gênesis capítulo 17, versículo 4 em diante. Bom, aqui diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Então Deus está mudando o nome de Abraão para Abraão. Então o contexto do nosso texto áureo é o capítulo 17 do livro de Gênesis. Agora olha que interessante, quando Paulo descreve sobre a fé, lá em Romanos capítulo 4, ele cita Abraão. Ele fala que Abraão foi chamado por Deus antes de ser circuncidado, porque a circuncisão no mundo judaico é o selo do concerto da promessa. Tem que ser circuncidado perpetuamente. Então, e eles dão muita ênfase a isso. E Paulo fala, mas Abraão foi chamado pela fé. Por quê? Porque ele não tinha sido circuncidado ainda. A circuncidão se dá só em Gênesis 17. É ali que Abraão é circuncidado aos 99 anos. Mas ele foi chamado 20 anos antes, quando ele morava lá em Ur dos Caldeus, depois em Harã, né, a promessa, e ele creu pela fé. Por isso que Paulo fala em Romanos 4, que Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras, porque ele nem tinha feito a obra da circuncisão ainda. Então ele foi justificado pela fé. Esse é então
a defesa de Paulo em Romanos capítulo 4. Por que Abraão foi justificado pela fé? Porque ele creu. Deus chamou e ele creu, então é pela fé. Então não foi por obras, ele não fez nenhuma cerimônia de circuncisão, mas ele creu na palavra e obedeceu. Então, só no capítulo 17 é que nós vamos encontrar a cerimônia da circuncisão. E esse texto áureo nosso está entre os versículos 1 a 14, quando Deus muda o nome de Abraão. Em hebraico, Avram passa a ser Avraham. Para nós, Abraão. São apenas diferenças fonéticas. E aí o versículo inicia dizendo a palavra profética de Deus a Abraão: quanto a mim, Deus falando, eis o meu concerto é contigo, contigo é. Então o concerto de Deus é com Abraão. E ele fala, então Deus mostrou-se gracioso ao estabelecer um pacto, uma aliança, um concerto. E Deus, obviamente, é fiel para manter a aliança, né? Claro. Então, o pacto foi firmado com Abraão, que estava, então, prestes a começar a beneficiar-se desse pacto divino, a receber os benefícios desse pacto. A segunda parte, a parte B do versículo diz, e serás o pai de uma multidão de nações. Obviamente que Abraão não é só o patriarca dos hebreus, de Israel. Bom, ele tinha um filho com a egípcia, com a serva egípcia Agar, que é o primogênito, o filho primogênito dele com a egípcia, que é Ismael. Ismael é o pai dos povos árabes. Mas acontece que Ismael se aparentou com Esaú. Então veja, Esaú é neto de Abraão que se aparentou com Ismael, porque Esaú casou com filhas de Ismael. Então veja como misturou ainda mais o grau de parentesco. Depois da morte de Sara, Abraão casou com Quetura ou Setura, e um dos filhos, teve vários filhos, mas um dos filhos que se destacam é Midian, da onde vem os midianitas, da onde vem Jetro, sogro de Moisés. Veja então que eles são todos filhos de Abraão. Então são filhos de Abraão, têm o mesmo DNA. Então, mesmo essa guerra que a gente está vendo é uma guerra fratricida, né? Uma guerra entre irmãos, porque no fundo eles são filhos de Abraão, de linhagem diferente, mas são filhos de Abraão. O Isaac é o filho de Abraão com Sara, portanto o filho da promessa. Foi a eles que Deus estabeleceu o concerto. Isso é o que diz a Bíblia, o que diz a Torá. Posteriormente, no século VII, Maomé recebeu a revelação dele dizendo que não, que é Ismael, filho da promessa. Mas isso ele falou depois do século VII, né, irmão? Nós temos, então, a Bíblia escrita há muito tempo antes. Aí, no século VII, Maomé organizou as tribos árabes, dizendo que os judeus tinham adulterado a Bíblia, e que os cristãos também adulteraram a Bíblia, porque agora que eles estavam certos, recuperando a primogenitura para Ismael. Por isso que eles acham que a terra lá é deles, que eles partem desse princípio. Mas é um princípio estabelecido a partir do século VII, depois de Cristo. Século VII, depois de Cristo. E nós temos a palavra profética muito anterior. Então, esse discurso de que a Bíblia, o Antigo Testamento foi maculado pelos judeus, distorcido, e o Novo Testamento maculado pelos cristãos, é um princípio extremamente perigoso. Porque se as pessoas acreditarem nisso, como falam os defensores do Islã, nós temos um problema, então, porque Deus não teve capacidade de preservar a palavra. Porque se os judeus adulteraram a palavra de Deus, então Deus não teve capacidade de preservar a sua própria palavra. Se os cristãos adulteraram o Novo Testamento, então Deus não teve capacidade de preservar a sua palavra. Quem que me garante que essa última palavra revelada a partir do século VII, então, também não foi adulterada? Alguém me garante? Então, se você abriu a caixa de Pandora, questionando que Deus não teve capacidade de preservar a palavra, então aí complicou tudo. É uma doutrina perigosíssima.
Nós cremos que ninguém teve capacidade de violar a palavra de Deus. Por isso que nós cremos no Antigo Testamento, revelado ao povo judeu, e cremos no Novo Testamento, revelado pelo Senhor Jesus. E qualquer outra revelação a partir daí a gente não acolhe. Muito bem. Então, a palavra de Deus diz aqui: serás o pai de multidão de nações. De Israel, que logo teria o início, do povo judeu, também ele é pai dos ismaelitas, e do meu é Edom, é Esaú, os idumeus. Por exemplo, o rei Herodes, ele não era judeu, o rei Herodes era idumeu, convertido ao judaísmo, Mas o rei Herodes foi o maior rei da Judéia, Era doido, monstro, fez um monte de atrocidade, perseguiu as crianças em Belém, mas foi o maior administrador da Judéia. É o maior rei que os judeus teve no primeiros, entre o nascimento de Jesus, naquele período. Até hoje, nós vamos visitar Israel, você vê as marcas do rei Herodes, inclusive a estrutura do templo, aquele muro das lamentações, você vê as pedras herodianas, mas ele era idumeu, ele não era judeu. Mas Israel viria através de Isaque, não de Esaú, não de Ismael. Israel vem de Isaque, o filho prometido. De Israel viria o Messias, o Cristo, pai espiritual de todos os homens de fé, sem importar a sua etnia, independentemente do seu grupo étnico. Então, pela fé, nós somos filhos de Abraão, pela fé, não somos segundo a carne. Segundo a carne são os árabes, os judeus e outros grupos. Nós não, nós somos pela fé. Em Gênesis capítulo 25, versículos 1 a 4, são arroladas nações que descendem de Abraão, nada menos de 16, todas elas através de Quetura, a segunda esposa de Abraão, que depois que Sara morreu, Abraão casou novamente. Abrão é o nome que aparece aí no capítulo 17, até o capítulo 17, é Abrão que aparece. Essa palavra parece que significa pai exaltado. Vem de Abá, Abá é pai em hebraico. E An seria, até a palavra orgulho, exaltamento, elevado. Talvez a ideia fosse mais adequada, seria pai elevado. Dando então a entender que Abraão descendia de uma linhagem importante. Para ter esse nome, é possível que na cidade de Ur, ele tinha uma posição diferenciada, até porque ele era um homem que parece que já nasceu com riquezas, Ele transita bem, indo para Damasco, ele tem servo damasceno, depois indo para o Egito, ele é recepcionado pelo faraó. Então é possível que ele tinha uma descendência real, é possível, a Bíblia não afirma isso. São então apenas ideias, que a gente, analisando os contextos, são inferências. E o nome que Deus vai dar para ele, Abraham, seria o pai de povos, de multidão, de etnias. Dá a entender então que muitas nações procediam então através dele. O nome mais longo, Abraham, entrou em uso a partir desse ponto, a partir que a gente fala de Abraão pensando que é desde o nascimento dele, mas é a partir do capítulo 17. Então, e aí ocorre, embora o pacto já tinha acontecido antes, mas o nome, a mudança do nome é aí quando Deus fala efetivamente que ele vai ter um filho da promessa. As nações agora começariam a nascer como descendentes de Abraão, mas a promessa é isso mesmo, que os seus filhos seriam como os grãos de areia ou como as estrelas do céu. O nome dele então foi alterado quando ele estava com 99 anos. Irmãos, há um tema hoje que nós vamos ter que repensar, que é a questão da terceira idade, porque a partir de 2030 para 50 haverá transição no Brasil e a maioria das pessoas serão de terceira idade, não serão mais as crianças. Então, toda a estratégia governamental, e isso já vem sendo pensado, o governo
para começar a criar creches para adultos, escolas para adultos de terceira idade, porque a maioria da população será de terceira idade. No Brasil, no Japão já é assim, na Itália já é assim, mas nós ainda não chegamos a isso. Mas, da década agora de 30 para 50, será tudo terceira idade, a maioria. Em outras palavras, estão nascendo menos crianças. E as pessoas estão vivendo mais e com qualidade de vida, devido à tecnologia, etc. Então, está mudando, as políticas terão que ser mudadas, vão ter que repensar todo calçamento urbano, banheiros, tudo vai ter que ser repensado para as pessoas com mais idade. Então, vai mudar de novo a cara do país, né? Então, e mais uma coisa interessante na Bíblia, que Moisés foi chamado para iniciar o ministério dele com 80 anos. Então, é uma coisa interessante isso. Acho que isso aviva o coração dos irmãos que estão com 80 anos, né? Eu lembro que quando meu pai fez 80 anos, foi o discurso que eu dei, que eu fui chamado para dar uma palavra, e eu falei exatamente isso. Falei, olha, pai, que maravilha, o senhor chegou aos 80 anos, o início do ministério de Moisés. Quer dizer, tem gente que chega, irmão, eu já estou no fim da linha. Será? Será que você está no fim da linha? Ou, por que não no começo? Porque para Moisés foi no começo. Então, talvez seja uma questão de visão. Como que você enxerga a terceira idade? É que está acabando a vida ou que você tem muitas coisas bonitas para fazer ainda? Então, vai depender muito dessa perspectiva. Ao invés de ficar se entregando, estar com dor em tudo quanto é lugar, repensa a sua vida, né? E aí o caso de Abraão, com 99 anos. Né? Sara com 89 anos. Ah, irmão, mas foi um milagre. Claro que foi um milagre, né, irmão? Simplicidade, né? Mas que Deus é poderoso para fazer esse milagre, é também. Então, nós temos que repensar. E eu estou falando algo que logo serão as mensagens de púlpito, porque a maioria será de terceira idade, né? Não vai dar mais para ficar falando vai chover de Isaías, os jovens cairão, os mancebos se cansarão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, né? É a mensagem que vai, se Jesus não vier arrebatar a igreja em breve, né, irmão? Muito bem. Então, Abraão, com 99 anos, é que vai dar início à semente, à promessa, e da onde viria Cristo, que é Isaac. O rabino Maimônides, que foi o maior rabino judeu, eles até fazem um trocadilho no mundo judaico, na cultura judaica, eles falam de Moisés a Moisés, não levantará outro Moisés. Porque eles falam de Moisés, o legislador, a Moisés Maimônides, que é esse rabino aí do século XI. Ele fez o seguinte comentário sobre Abraão: eis que ele é o pai do mundo inteiro, reunidas todas as nações sobre as asas da glória, que é o Shekinah da presença de Deus. Isso é uma citação de Maimônides. Mas vamos ver o que Paulo diz. O apóstolo Paulo, grande apóstolo dos gentios, um apóstolo da fé, né? Ele fala então que os que são da fé, os que aceitam a Jesus, né, são como crente Abraão. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 3, versículos 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Graças a Deus, né? Bonito essa citação de Paulo, porque ele faz então essa analogia que nós somos então pela fé filhos de Abraão. Então a igreja é o Israel de Deus espiritual, não é o carnal. O Israel descendente de Abraão está lá, o povo de Israel. Nós somos o Israel de Deus espiritual. Nós não somos segundo a carne. Os judeus, que é o Israel segundo a carne, eles têm que fazer a circuncisão. E nós, que somos espiritual, somos circuncidados no coração, o novo nascimento. Os judeus, segundo a carne, têm que guardar o sábado, porque tanto a circuncisão como o sábado são
são pactos perpétuos, eternos, mas para o judeu segundo a carne. E nós guardamos sábado? Sim, Jesus é o nosso sábado. Quem aceita Jesus já tem o descanso, que é o sabate nosso, Jesus. E assim vai, tudo que a lei faz para o Israel carnal, para nós é tudo espiritual, porque nós somos o Israel espiritual. Então a igreja não substituiu o Israel carnal. Cuidado, porque tem um monte de igreja que pensa que é o Israel de Deus, que aquele Israel lá não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver, irmão? Você não lê a Bíblia, não? Leia Romanos 11. Leia Romanos 11 para você ver se o povo de Israel que está lá sofrendo é o mesmo que a igreja. Não é, não. A igreja é o Israel espiritual. E o povo judeu é o Israel segundo a carne. E Paulo fala em Gálatas, inclusive, que Deus manifesta a sua paz na igreja e no Israel de Deus. Que ele fazia distinção entre a igreja, que é o Israel espiritual, e o Israel carnal. Bom, vamos para a introdução então. A palavra transcultural que aparece aqui, ela tem a ideia aquele que transcende a cultura, né? Que quebra as barreiras culturais. Essa é a ideia. Tá? E isso ocorre porque o amor de Deus. Você vê o Hudson Taylor, que eu pus na última aula a foto dele, ele foi evangelizar a China, o coração cheio de amor para ganhar os chineses para Jesus, mas nenhum chinês aceitava Jesus, porque o chinês olhava para ele e via o que é uma religião do Ocidente. Então ele se vestiu como chinês, ele começou a aprender o dialeto chinês, começou a aprender os costumes chineses, para poder levar o amor de Deus. Isso aí que é você fazer a transculturação. Você não pode chegar para um país e impor o valor do Brasil para eles. Não pode. Você tem que respeitar a cultura de cada nação, de cada povo. Então isso implica na interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. E respeitar. Né? Não tem a ver, você não pode olhar e falar, meu Deus, que absurdo. Não. Como assim absurdo? Para começar, a gente sempre diz isso, há uma outra lógica no mundo oriental. No mundo ocidental, o que impera é o direito individual. As democracias ocidentais, o que impera é isso. Direitos individuais. É o que Lutero falou, quando na dieta de Worms, diante do imperador, do sagrado imperador romano-germano, Carlos, Lutero respondeu, falou, olha, eu não quero, não posso e não devo mudar a minha opinião, salvo se você me provar de acordo com a Bíblia. Se eu estiver errado, eu aceito, mas você tem que usar a Bíblia para provar que eu estou errado. Então, essa declaração de Lutero, não posso, não devo e não quero, tem a ver com consciência. Isso tem a ver com direitos humanos do indivíduo. Então, as pessoas, depois da sua maioridade, são livres para fazer suas escolhas. Elas têm o direito, mas isso é no Ocidente. Porque aqui a gente dá muita ênfase para os direitos individuais. Lá no Oriente é o contrário. O que vale é o direito do coletivo, não é do indivíduo. Por isso que quando alguém desafina a banda, é eliminado. Porque o que vale é a banda, não o tocador isolado. Está vendo? Então é uma outra percepção, é uma outra construção cultural. Então eles tentam deixar tudo quadradinho lá. Pode ver a China, por exemplo. Tudo, não pode, não dá, tudo igualzinho. Tem que proteger aquele estilo de sociedade. Porque o que vale para eles é o coletivo. Para nós o que vale, o individual. Então são visões de mundo completamente diferentes. O mesmo ocorre no mundo árabe. O que vale é o coletivo, não é o indivíduo. E já no Ocidente, o que vale é o indivíduo. Então, são percepções culturais abissais. Por isso que a gente não vê que não funciona a democracia nesses países. Eles não sabem o que é direitos individuais. Só percebem direitos coletivos. Então, se alguém comete alguma coisa diferente do que pressupõe a sociedade, elimina. Aí é normal para eles. Não, a pessoa está... As próprias famílias exigem que seja eliminado, porque é uma percepção coletiva. E quando eu vou evangelizar as pessoas, eu preciso entender como que eles percebem. Então, eu não posso chegar e impor a minha ideia. Não, você está errado, tem que ser assim. Então, precisa tomar cuidado. O missionário tem que tomar muito cuidado quando ele vai para outro país. Na lição desta semana, nós veremos que Deus escolheu uma família
para por meio dela alcançar todas as famílias. Então, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam então tocadas por Deus. Esse processo se deu através da família de Abraão. Sua família gerou a nação de Israel. Da tribo de Judá nasceu Jesus e finalmente então é estabelecida a igreja. E a igreja é sim a maneira que Deus está abençoando todas as famílias. É a igreja que está levando, que a igreja é missionária. Assim contemplamos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, com base na prática missionária dos cristãos. Então nós e a igreja já nasceu nesse fervor de levar a palavra a todos os povos, independentemente de construções culturais. Então o primeiro tópico da nossa lição, a natureza missionária de Deus. 1.1, a natureza missionária de Deus, quando ele chama Abraão. Embora Gênesis capítulo 12 é a segunda chamada. Abra aí sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 7. Olha só, aqui está a primeira chamada que Deus faz a Abraão. E você vai entender o contexto. Ele inicia dizendo: "E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim?" Perguntou para Estevão, primeiro mártir, primeiro diácono da igreja, ou um dos 7 primeiros diáconos da igreja. Versículo 2, e ele disse, Estevão disse: "Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã." Então, Deus apareceu para Abraão quando ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, antes dele morar em Harã. E o que diz o capítulo 12 de Gênesis? Vai lá. Olha só o capítulo 12 de Gênesis, especificamente no versículo de número 4. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: "Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu, da onde? De Harã, não é da Mesopotâmia. Então essa não pode ser a primeira chamada de Abraão, essa só pode ser a segunda chamada. A primeira, Estevão diz que o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Está lá a informação geográfica. Então Deus apareceu para Abraão quando Abraão morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Agora, no capítulo 12, aí, olha, vamos começar a ler do versículo 1. "Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã." Então ele estava em Harã quando Deus falou com ele? Então é a segunda chamada. Porque na primeira, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, na Mesopotâmia, antes de ir para Harã. Então essa é a segunda chamada que Deus faz a Abraão. A expressão, sai da tua terra, revela então a ordem divina ao chamado de Deus a Abraão, para ele ir num lugar, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 8, ele nem sabia para onde ele ia. Aliás, Hebreus é importante, porque Hebreus ele vai dizer o seguinte, a carta, né? Que se Abraão tivesse pensado só nos bens materiais, ele não devia nem ter saído nem de Harã, e muito menos de Ur dos Caldeus. Porque Ur dos Caldeus é a civilização suméria, civilização acádia,
a civilização babilônica, é uma região mesopotâmica extremamente desenvolvida no mundo antigo. Então não tem a menor lógica ele sair de Ur dos Caldeus, ou mesmo de Harã, que também era um local ainda aprazível, a atual Síria, e ir lá em Canaã. Canaã, não tem muita lógica essa ideia. Junto com essa ordem, veio uma promessa: em ti serão abençoadas. A palavra bendita, abençoadas, todas as famílias da terra. Todas que aceitarem o Senhor Jesus são abençoadas. Então, a palavra profética é extremamente transcendente, né? Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para a humanidade. Por meio de quem? Por meio do povo de Israel. Olha só. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, ele inicia assim: qual é logo a vantagem do judeu e da circuncisão? Paulo faz essa pergunta em Romanos, capítulo 3. Ele mesmo responde: muita, em todos os aspectos, porque Deus os escolheu para lhe entregar os oráculos divinos, que é o Antigo Testamento. Evangelho de João, capítulo 4, Jesus está falando com a mulher samaritana, e ela faz uma pergunta para Jesus. Olha, o nosso pai Jacó adorou aqui em Siquém, no poço. Vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Aonde que a gente tem que adorar? Foi a pergunta que ela fez. Jesus disse: olha, vem o momento em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque a salvação vem dos judeus. Está lá. Então você vê a palavra do Senhor Jesus falando a importância dos descendentes de Abraão para com o abençoamento da humanidade. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho. Eu li aqui para vocês, Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 16, que aquela bênção tinha a ver com o Evangelho. E o descendente legítimo de Abraão, que é Isaque. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para toda a humanidade. Isso é o plano da salvação. Não adianta alguém vir querer desconstruir o plano de salvação, a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, né? Por isso, podemos afirmar que a origem das missões, então, transculturais, está intimamente relacionada à natureza missionária de Deus. Ao chamar o pai Abraão e falar que através dele todas as nações seriam abençoadas. Muito bem. 1.2. A missão como atividade de Deus no mundo. A missão como uma atividade de Deus. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, então é preciso a gente olhar para a revelação especial que o próprio Deus faz na sua palavra. Então, no capítulo 17, que é esse capítulo que está o nosso texto áureo, de Gênesis, mostra Deus como sendo o Senhor excelso, mas que relaciona-se com o homem de maneira limitada, mas que existe esse relacionamento a partir do versículo 17. Ele tem tanto zelo, então, pela sua promessa, que muda até o nome de Abraão. Olha, de pai exaltado, se será o pai de multidão ou de nações. Aí mostra que a transcendência não ficaria só, porque o grande problema do povo de Israel, após eles tomarem a terra de Canaã, com Josué, por volta do ano 1400 e alguma coisa, antes de Cristo, eles dividiram a terra e tomaram a terra, é que eles vieram com uma mentalidade do Egito e depois, em contato com as nações vizinhas, que o Deus de Israel era o Deus só de Israel, porque havia outras divindades em outros países. O Deus lá do Sírio, o Deus dos babilônios, o Deus dos egípcios. Então eles tinham uma mentalidade muito pequenininha, achando que o Deus de Israel era um Deus tribal, das tribos de Israel. O Deus, o Javé, o Deus de Israel, como se fosse uma divindade dos judeus. Mas a partir do momento que eles são retirados da terra deles e levados para a Babilônia, eles passam a perceber que o Deus de Israel não é o Deus só de Israel, das 12 tribos,
mas é um Deus eterno, grandioso. É o único Deus verdadeiro. Como eles percebem isso? Você observa nas profecias de Daniel. Quando Deus fala que vai derrubar a Babilônia, vai levantar outro império, vai estabelecer outro reino. Então aí eles começam a entender que Deus não é só o Deus de Israel, mas é o Deus de todos os povos, que opera, o Deus que intervém na história da humanidade. Então demorou para eles terem a percepção, né? É no exílio que eles passam a ver esse Deus transcendente. É o Deus de Israel, mas é o Deus de todas as nações. Então fica clara a missão como uma atividade de Deus através da humanidade. Ele mesmo, e não outro, é o maior missionário das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, né? E o objetivo dele é que todos os homens se salvam, né? Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ele quer reconciliar a humanidade com Ele, porque Ele ama o ser humano. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Ele quer, o amor dele é o elemento motivador da salvação de toda a humanidade. 1.3, o nosso modelo missionário. O modelo missionário, então, que dispomos para a igreja na atualidade, não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos, que tem muitos, e até muitas pessoas de boa fé, né? E inclusive de feitos extraordinários. Existem muita coisa assim. Certamente, esses modelos de hoje, e também do passado, merecem o nosso respeito, a nossa atenção, mas nós precisamos ampliar a nossa visão missionária. Então, você observa que os missionários da igreja de Antioquia, que é Paulo e Barnabé, são os primeiros selecionados pela igreja, e a igreja é cuidadosa para escolher o melhor que ela tem, que ela vai escolher Paulo, né, um grande conhecedor da palavra, vai escolher Barnabé, ela escolhe os melhores para a obra missionária, né? Isso é importante, tá? Porque tem grupos que escolhem o pior, né? Quer se ver livre daquela pessoa, manda para a obra missionária. Não, para a obra missionária a gente tem que escolher os melhores. É uma outra, e a Bíblia faz essa recomendação, quando ela fala que os irmãos que estavam em Antioquia escolheram Paulo e a Barnabé. Então, os modelos antigos são importantes, mas nós temos que ter uma visão para ampliar a questão cultural. Você vê que tem coisas que Paulo escreve para a igreja de Corinto, que era a capital da Acaia, que é só ali que está escrito. Você vê a questão do uso de cobertura, né? Nós trouxemos a tradução para a nossa versão aqui como véu, mas é estranho a palavra véu, porque véu para nós é uma coisa muito fininha e transparente, né? Falo em véu, para mim eu lembro de uma mosquiteira, né? Para cobrir o bercinho do bebê, para o mosquito, isso é véu para nós. Tanto o véu do templo não é véu, porque ele tinha quase um palmo de grossura, nem 2 touros puxando, rebentava o que tinha, a gente fala véu. Imagina, véu é uma verdadeira cortina que tinha no templo, que separava o santo dos santos. Só que a Bíblia fala o véu do templo se rasgou, dá a impressão que é como se fosse uma mosquiteira, né? Você imagina, irmão, ali para ter rasgado o véu do templo, da parte mais alta, porque se fosse para baixo, alguém passava uma espada ali, mas foi do alto para baixo, 8 metros de altura, uma coisa assustadora, densa, de vários fios de linho entrelaçado, não dava para rasgar o véu do templo, foi um verdadeiro milagre o que aconteceu. Então, as mais de falar véu, é o mesmo caso as mulheres de Corinto, que se cobriam com véu, mas não é véu ali é cobertura, é um pano que não dá para ver nem o fio do cabelo. É o costume das mulheres ali. Hoje tem uma igreja que põe um véuzinho na cabeça e pensa que está cumprindo. Mas, coitadinho, né? Dá até dó. Não tem nada a ver, irmão, aquele negocinho que põe na... É tudo transparente, aquilo é mosquiteira, para proteger de mosquito.
Ali está falando a cobertura, você não enxerga o cabelo da pessoa. Tem no Mishnah uma mulher que pergunta para ela assim, por que, isso é um costume judaico, né, antigo, por que os seus filhos são pessoas tão boas, são tão fiéis a Deus, tudo? Sabe qual é a resposta dela? Porque eu nunca deixei eles ver um fio do meu cabelo. Ninguém entende essa resposta hoje, né? Certamente tinha sentido naquela época. Então, quando se fala de cobertura, negócio de cabelo, fala só para a igreja de Corinto, você não encontra mais nenhuma outra referência sobre esse assunto. Então, como que você vai fazer uma doutrina em cima de um assunto isolado, irmão? Lembra que a hermenêutica da Bíblia é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para ser uma doutrina, tem que estar em toda a Bíblia, não pode estar no local isolado. Então, existem costumes que Paulo fala para determinado povo que não é para outra igreja. Fala para uma, mas não fala para outra. Ah, mas as cartas não eram lidas todas as igrejas? Eram, mas todo mundo entendia o que era um costume. Que nem a ideia do ósculo. Qual é a ideia do ósculo de uma pessoa beijar a outra, irmão? É um costume, todo mundo beijava todo mundo antigamente. Esse costume em todo o Império Romano se beijava. Os italianos ainda têm esse costume. Mas existem povos que não é o beijo. O povo, por exemplo, aqui do Brasil, lá do Ceará, não tem beijo homem, beijar homem não, irmão. Porque é um outro estilo, soa mal isso. Se soa mal, não é mais santo. Porque todas as vezes que você tem que segregar uma igreja, porque já perdeu a santidade há muito tempo. É lógico, irmão, porque se é santo, não precisa... Qual é o problema você beijar qualquer pessoa? Beija qualquer irmã aí, é santo. Mas não é tão santo assim, né? Porque quando você separa as irmãs, só os irmãos, então não é tão santo como eu pensei que fosse. Então, cuidado com esses usos e costumes que estão na Bíblia, porque eles são temporais. Eles servem para aquele momento cultural, mas que hoje, agora você chega num país, onde, que nem, por exemplo, um país de alta segregação, que não pode, que eles não têm esse costume de beijar. Não, a Bíblia fala que tem que beijar, vai beijar assim. Para, irmão. O que muda? Qual é o conceito de respeitabilidade? Não, é só fazer que nem o japonês. Só abaixar assim. Faz isso, irmão. Não, tem que abraçar. O japonês não gosta, irmão. É outra cultura. Não, mas comigo é assim. Não, você é no Brasil. Fica no Brasil, então. Não funciona no Japão. Porque no Japão, qual é o ósculo santo do Japão? É esse. Está vendo? Então, você tem que entender o que é missão transcultural. Não é para você impor usos e costumes em outro país. Cada um na sua. Se esse é o costume de beijar, manda beijo. Se esse é o costume da mão, dê a mão. Se é o costume de só abaixar que nem o japonês, abaixa que nem o japonês. Está tudo bem, irmão. O que muda? Eu acho que eu vou perder a salvação. Que bobagem é essa? Salvação é nos méritos de Jesus no Calvário. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não é porque você abraça o seu irmão, não é porque você levanta a mão durante o culto, não é porque você dá o glória a Deus mais alto, mas é porque o sangue de Jesus te purificou do seu pecado, irmão. E não tem problema você beijar todo mundo, ficar de pé, pular, marchar. Isso é outro assunto, fica à vontade. Cada um tem o seu costume, mas não confunde as estações. O que é doutrina bíblica e o que são costumes locais. Precisa ter discernimento, irmão. Tem gente que se apega tanto em usos e costumes, mas tem um super mau caráter. Você olha, é cheio de uso e costume, mas o caráter zero. O que nós precisamos é transformação no caráter. Novo nascimento. E claro que isso gerará bons costumes. Bons costumes de cada cultura. Os bons costumes da nossa cultura. Tá? Então, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. É o amor de Deus a base. A Bíblia mostra que Deus é amor. Antes de qualquer coisa, Deus é amor. É essa característica da índole de Deus. Não é a violência, não é simplesmente o seu poder, que é incomparável, não é isso, é o amor. E no Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com os homens. Quando ele chama uma família, é o amor dele, porque ele vai abençoar as pessoas. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus pelo povo de Israel. Deus elegeu Israel para Israel abençoar a humanidade.
em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação, de alianças, em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. O seu grande poder, a sua graça, sintetiza no amor. E no Novo Testamento, esse amor de Deus é ampliado, né? Porque ele é materializado na pessoa do Senhor Jesus. Então, o Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é amor. E este, por sua vez, é a essência de Deus. Então, a essência de Deus é o seu grande amor para com todos nós. Portanto, a marca registrada da verdadeira fé é o amor. É o amor. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção. Que Deus amou. É isso que os homens têm dificuldade de entender. Mas como que um justo morre no meu lugar? Como que o inocente morre? É o amor de Deus. Derrama o sangue inocente para salvar a nossa alma. É o grande amor de Deus, o Cordeiro de Deus. A redenção no Antigo Testamento estava associado o quê? Ao sacrifício de um cordeiro. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento para o Redentor, feito pelo Redentor. Esse é um conceito básico da visão bíblica de salvação. Todo o Antigo Testamento faz esse apontamento, né? Davi chega até a dizer, se bois e sacrifícios fosse suficiente, eu faria. Ele era rei, ele tinha poder, né? Mas ele sabe que é um coração sincero. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social, nacional de Israel, nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo, tinha que fazer o sacrifício; recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor da humanidade. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. E a redenção no Novo Testamento? No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma ação divina. Por isso que tem que ser pela fé, porque é uma ação graciosa de Deus. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurado com base no sacrifício expiatório de Jesus, no preço que ele paga na cruz. Sua morte é declarada no Novo Testamento como sendo o último dos sacrifícios. No ano 70, o templo foi destruído, nunca mais teve sacrifício em Israel. Desde o ano 70, depois de Cristo, com a destruição do templo, não teve mais sacrifício. Não tem. Mas Jesus morreu na cruz, foi o nosso sacrifício eterno. É um só sacrifício. Esse às vezes é o problema de muitas pessoas que sacrificam, que participam de culto, que pensam que estão fazendo o sacrifício de Cristo de novo. Irmão, Santa Ceia não é isso, hein? Santa Ceia a gente faz memória, mas não o sacrifício é único e eterno. Está em Hebreus, único sacrifício. Uma vez só, Jesus fez o sacrifício santo. Não há necessidade mais de nada. Existem denominações que acham que a redenção foi limitada. Jesus vai entrar lá no sacerdócio lá do céu e vai fazer a purificação. Que invencionice é essa, irmão? É uma só redenção. Então não tem que reunir todo domingo para celebrar a ceia, dizendo que está fazendo o sacrifício de novo. Não está fazendo nada, nenhum sacrifício. Jesus fala: fazer isso em memória de mim, em lembrança desse ato único, que é o sacrifício expiatório do Calvário. No entanto, a experiência de redenção só estará completa quando? Perfeitamente. Com a transformação do seu corpo, né? Quando Jesus vier buscar a igreja, porque aí fica completa, né? Fecha completamente a obra. Jesus já te salvou, você está salvo, graças a Deus. Mas o clímax disso é com a transformação do seu corpo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no grande amor de Deus. E a visão bíblica, então, do caráter transcultural da missão. Bom, um Deus missionário,
No Antigo Testamento, então, nós já vimos a postura de Deus através do livro de Gênesis. Tem a queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos. Então, a falha do homem, bem como o juízo de Deus e a sua promessa, está por trás de tudo isso um plano divino, uma estratégia de Deus para abençoar as pessoas. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Deus escolhe Abraão, através da sua fé, seu filho Isaque, seu filho Jacó, para estabelecer então essa aliança para abençoar todas as demais nações. É o desejo de Deus então que Israel se distinguisse para ser um povo sacerdotal, um povo abençoador. Essa foi a intenção. Ele queria a santidade de Israel como exemplo para abençoar, para emanar a graça e santificar todas as nações. Só que Israel fracassou nesse propósito. A promessa foi estabelecida por Deus, Gênesis 17:8, mas foi invalidada por quê? Porque o povo não cumpriu a parte dele. Deus continuou fiel, mas o povo não. Israel foi levado para o exílio, para a Síria, as 10 tribos do norte, isso no ano 722, pelo rei Sargão II da Assíria. Depois, no ano 586, Nabucodonosor destruiu o reino do sul, as 2 tribos que restaram, Judá e Benjamim, eles foram levados para a Babilônia. Por que ocorreu tudo isso? Porque eles não foram fiéis. 3.3, a escolha da igreja. Lembra que Jesus fala, no preâmbulo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso é a igreja. O Senhor Deus queria salvar todas as pessoas. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino, então, da promessa feita a Abraão de abençoar todas as nações. Então, embora Israel tenha fracassado no seu ministério transcultural ou intercultural, Deus transferiu isso para quem? Para todos os que creem no nome de Jesus, que somos nós. E nós estamos fazendo isso, levando as boas novas. Israel não faz mais isso. O povo de Israel hoje é um povo étnico. Judeu é quem nasce de ventre judio. Existe conversão? Raríssima. Porque não é mais uma religião proselitista. Não é. Há mais de 1000 anos, mais. Desde o ano 70, com a destruição do templo, o povo judeu tornou-se um povo, uma religião étnica, judaísmo. É a igreja que leva a palavra, que prega o evangelho. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus da evangelização de todo o mundo habitado, eucumenos, no sentido de todas as pessoas que moram na terra. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Para nós fecharmos, a natureza missionária de Deus está desde o início da Bíblia. A partir de uma família, então, que é a família de Abraão, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Por isso que nós somos abençoados também, quando exercemos fé como crente Abraão. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado, e a base de tudo isso é o amor de Deus, que é a marca registrada da fé cristã. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É esse amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária, até a volta do Senhor Jesus. Então todos nós, seja falando ou não falando, temos que expressar o grande amor do Senhor Jesus. Pedir para Deus, Senhor, me capacita, me dê estratégia para alcançar meus filhos, alcançar meus pais, alcançar minha família, alcançar as pessoas que trabalham, que convivem comigo. Então nós temos que orar, pedir para Deus, se santificar, para você ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Deus
não desistiu do pecador. Apesar dos pesares, apesar da tragédia humana, apesar da rebelião humana contra Deus, Deus não desistiu ainda. Enquanto a igreja estiver aqui, significa a bondade de Deus. Por isso, Ele conta conosco, Ele conta comigo. Eu não posso ir lá na Argentina, eu não posso ir lá na África do Sul, eu não tenho condições de ir na Itália, mas a sua oferta de amor vai ajudar pessoas que foram chamadas para esse propósito. Então, procura ajudar, irmão. Irmão, eu não tenho recursos financeiros, mas você pode orar. Você pode orar pelos missionários, pegar o nome dos missionários, interceder por eles nominalmente, orar, escrever uma cartinha para o missionário: olha, eu não tenho como te ajudar financeiramente, mas eu estou te ajudando espiritualmente. Então, existem muitas maneiras de ajudar na obra de Deus. Então, não tem por que não fazer algo para Deus. Hoje, com o WhatsApp, é até mais fácil mandar mensagens. Por isso, Deus conta comigo, conta com você. Porque a vontade dele, sabe qual é? 1 Timóteo 2,4. Que todos os homens se salvem. Olha a vontade de Deus. Então, ele estabeleceu a igreja. A igreja está levando essa palavra para todos os homens. Amém, irmãos? E Deus abençoe, que vocês tenham uma nova semana abençoada. Estamos entrando para a terceira semana, né? E a nossa lição de número 3 vai falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Missões transculturais no Antigo Testamento. E lembrando que dia 15 de outubro eu vou ganhar outro presente, porque é o dia do professor. Olha que bênção, é muita bênção, né, irmãos? Ô glória! O irmão Nestor disse que já me deu 2 livros para já dar para o dia do professor. Olha que esperteza dele. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Para quem vai fazer o simpósio aqui à tarde, 13 horas, né, pastor? É a reunião de cooperadores e é o simpósio aqui com o pastor Elianai Cabral, a liderança cristã. Vai ser bênção, começa amanhã às 13 horas e termina na segunda-feira à noite, que vai ser, né? Ética cristã, né? Não sei se é liderança ou ética cristã. Eu quero aqui também agradecer a todos os irmãos que oraram na eleição que foi domingo passado, dia 1º. Tivemos eleições para o Conselho Tutelar e nós agradecemos todos os irmãos que foram exercer sua cidadania, foram lá votar. Deus abençoe sua vida e graças a Deus está aqui o irmão Moisés Session. Fica de pé, irmão Moisés. O irmão Moisés, ele já era conselheiro e pela misericórdia de Deus ele foi eleito no último domingo com a pessoa mais votada na cidade de Campinas. Teve 1.744 votos. Olha que bênção, irmão. É bênção, né? E nós louvamos a Deus pela vida do irmão Moisés Session. Ele já é conselheiro, já teve o seu primeiro mandato, foi aprovado, né? Para ter essa votação, para a população de Campinas ter depositado essa confiança nele, porque ele foi aprovado, e foi mesmo. Já enfrentou situações muito atípicas aqui, protegendo a primeira infância. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Moisés Session, que ele continue sendo bênção ali naquele local. Amém, irmãos? Muitíssimo obrigado, pastor.